Nós estamos no segundo dia que nos prepara para a próxima festa que nós vamos ter, que é a Páscoa. O que significa a Páscoa? Qual é o conteúdo da Páscoa? O que nos aproxima tanto da Páscoa? Essa semana eu fui entregar um presente para o Dom Paulo, e eu sei que eles estão na quaresma, que eles estão se preparando para a Páscoa, e eu, como não sei o que dar de presente para um monge, eu pensei que o que desse de presente para um pastor serviria, e eu levei uma caixa de chocolate, e eu disse: Dom Paulo, não se ofenda com isso, eu não sei como agradar um monge, mas eu estou dando para o senhor. Depois o senhor come, mas aceita aí como uma prova do carinho, porque o senhor emprestou o estacionamento essa semana para a gente e assim por diante. Respeitei, porque eu sei que eles estão se preparando para esse período. É um período de preparação. Engraçado que nós deveríamos ter o nosso período de preparação. A Páscoa e o Natal são as duas celebrações máximas do cristianismo. É quando nós comemoramos a vinda de Cristo e o propósito da vinda de Cristo entre nós. Quando nós olhamos para o Natal, nós estamos comemorando a vinda de Cristo. E Hebreus 1, ele é muito claro, ele diz: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, hoje ele nos fala em Jesus. Jesus é o Deus que veio ao nosso encontro. A Páscoa mostra o propósito da vinda dele. Portanto, nós estamos olhando para o livro de Hebreus e entendendo o perfeito sacrifício. Semana passada Israel falou do capítulo 1, hoje eu falo do capítulo 3. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no capítulo 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 3. E assim diz o texto: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Interessante, né? A Bíblia ela é cheia de conteúdos e significados para a nossa vida, e tem coisas que a gente às vezes não pensa. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa logo num Deus de amor, aquele Senhor bonzinho, que faz tudo por nós, que se a gente estiver bem vinculadinho com Ele, Ele sopra sobre nós das bênçãos, e aí a gente ganha um carro novo, a gente ganha uma cara nova, a gente ganha uma esposa nova, a gente ganha tudo novo, porque Deus é aquele Deus bom, é aquele Deus camarada, Deus é parceiro, Deus sopra sempre sobre nós as bênçãos deles, e nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele há de suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Deus, ele traz descanso ao abatido, ele traz conforto ao angustiado, ele traz paz, e Deus é aquilo, e a gente olha para Deus como se Deus fosse aquela coisa boa, aquela coisa que só nos traz o bem, como se fosse o Corinthians, só traz coisa positiva. Mas a gente olha um texto como esse, um texto como Romanos 1, que a ira de Deus se acendeu contra toda a impiedade e injustiça praticada pelos homens. Assim jurei na minha ira, assim jurei na minha ira, disse Deus. Pesado isso, difícil de entender. Primeira característica do texto é que o livro de Hebreus, ele traz uma séria advertência. Na verdade, é uma advertência central. Ela tem
o livro inteiro, ele apresenta um conteúdo, o apelo do autor, ele se baseia na história do povo de Israel, que endureceu o coração no tempo de prova no deserto, e o resultado foi catastrófico. No capítulo 3, verso 8 e 11, ele diz assim: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está falando do povo que depois de ter ficado anos, 360 anos como escravos no Egito, eles são tirados do Egito, e permite-se que eles caminhem em direção à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra do Deus bonzinho que a gente espera, a terra que quando eles olham para aquela terra, diz: cara, essa terra só tem coisa boa, porque de Deus só vem coisa boa. Entretanto, o que Deus traz é uma dura advertência, dizendo: vocês no deserto endureceram o coração de vocês. Vocês no deserto se distanciaram de mim, apesar de terem sido libertados, apesar de terem quebrado a escravidão. Vocês ainda assim no deserto se esqueceram de mim. E era um Deus tão presente com eles naquela época, um Deus que no deserto caminhava dia e noite com aquele povo, um Deus que tinha levantado um libertador, Moisés, que era um sujeito incrível. A princípio ele não quis, a princípio ele relutou um pouco. Ele disse: eu não me faça ser o líder dessa nação, eu não quero tirar essa nação, eu não tenho capacidade, qualificações, skills, eu não sou preparado para isso. Escolhe qualquer um outro. Olha para o Akira, ele sabe levar um povo. Eu não sei, eu não quero. E Deus vem e diz: escuta, Moisés, eu estou te qualificando, cara, eu estou te preparando. E Moisés, daquele cara que se tornava extremamente inseguro, se tornou extremamente seguro, e promoveu a saída do povo do Egito para a terra prometida. E no meio desse caminhar todo, ele fez coisas significativas. O povo cansou do maná, dizia: não dá para comer maná todo dia, não dá. E aí Moisés chegava para Deus: o povo está reclamando do que o Senhor está dando para eles. Tá bom, estende as tendas aí, as redes. E no meio das redes vinha um monte de codornizes, e eles comiam frango a passarinho à vontade. Andaram com roupas que não se desgastaram 40 anos no deserto. Um dia Moisés pega os 12 espias e manda para a terra e diz: gente, vamos ver se essa terra é boa mesmo. E eles passeiam por um vale chamado Escol, com E. E eles voltam, porque já tem gente dizendo: esse vale é a terra prometida mesmo, né? Neste vale eu quero ir. Com E, gente, Escol. E eles voltam com cachos de uva. Inclusive tem muita gente perguntando: cadê o seu cacho de uva? Passaram com o trator em cima. Deus o tenha, quem fez isso, mas na promessa que vão plantar novos vales, novos cachos daqui. Então a questão é que ele traz coisas incríveis, bacanas, cheias de... E cara, esse Moisés foi o líder, mas ainda assim, eles tendo Deus representado e um líder significativo, eles se distanciaram desse Deus. E Deus diz: escuta, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A advertência é para a possibilidade de um coração endurecido, mesmo depois de você ter caminhado junto de Deus, de você ter visto a presença de Deus, de você ter notado o movimento de Deus, de você ter conhecido o Deus grandioso. O que o texto está dizendo é que ele traz um risco tremendo, um risco de poder existir um endurecimento, algo onde eu não vou mais buscar esse Deus, eu não me vinculo mais a esse Deus, eu não caminho mais com esse Deus. Entretanto, apesar da séria advertência, também há uma segurança garantida. O texto diz: pois passamos a ser participantes de Cristo,
desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, pois passamos a ser participantes de Cristo. Nós passamos a ser participantes de Cristo. Eu e você olhamos para Jesus Cristo e o que Jesus Cristo prometeu, o que Jesus Cristo promoveu, a vinda dele ao nosso meio, a fala dele, o conteúdo dele, a ação dele, a proposta dele, o projeto de atuação dele, a razão da vinda dele, nos traz a capacidade de continuarmos até o fim com este Deus que é um Deus que salva. O texto é claro nisso, ele diz: escuta, existe salvação. A salvação é: se apeguem. Eu gosto sempre de falar uma coisa: eu não vejo na Bíblia a expressão perda de salvação. Eu não vejo isso. Eu não acho que a Bíblia diz o seguinte: escuta, se você estiver certinho com Deus, beleza, e Ele voltar hoje, você vai com Ele para a eternidade. Agora presta atenção, não se desvie, não perca o seu caminho, o seu vínculo com Ele. Você tem que manter isso, porque se Ele voltar, se Ele aparecer e você não estiver preparado, você fica. Eu não acho, primeiro, porque a Bíblia não usa a expressão perda de salvação. O que a Bíblia diz e traz muito claro é o que é salvação, e ela explica que a salvação nos torna totalmente diferentes, que a salvação não tem nada a ver com o meu movimento, a salvação não depende de mim, a salvação não há nada que eu faça que possa me trazer salvação. A salvação é um movimento de Deus, a salvação é pela graça, a salvação é o que Deus fez por mim, é o movimento de Jesus Cristo ter vindo ao meu encontro. Isso é salvação. Essa semana uma pessoa me procurou e ela falava o seguinte, não de São Paulo, do interior de Minas Gerais, e ela me dizia: escuta, pastor, me ajuda, eu continuo fazendo coisas, ou eu comecei a fazer coisas erradas, e agora eu não sinto mais do Espírito, eu não sinto mais do movimento de Deus, eu não sinto mais, e a coisa está preta para mim, está difícil para mim, porque eu acho que Deus não me quer mais, eu acho que Deus não se interessa mais comigo. Eu disse: cara, você continua com uma mente de meritocracia, como se você fosse capaz de fazer qualquer coisa que te trouxesse a salvação, ou trouxesse a você a condição de ser digno na entrada ou na presença de Deus. Isso não existe, porque se isso existisse, nós anularíamos a graça, se isso existisse, nós anularíamos a cruz, se isso existisse, nós estaríamos dizendo que a vinda de Cristo por nós, até assumindo a morte dele na cruz, não é suficiente. Há necessidade de eu fazer algo mais, que o sacrifício de Cristo não é um sacrifício perfeito, e pelo contrário, a comemoração da Páscoa é o sacrifício perfeito, é daquele que de uma vez por todas, e sem a necessidade de deixar nenhuma pendência, nos trouxe a salvação, porque eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, mas é Deus quem me salva, A salvação é um movimento de Deus, não tenha dúvidas disso. A salvação é um movimento de Deus. Só sou salvo porque Deus se movimentou ao meu encontro, só isso. O que a gente precisa entender é que neste processo de salvação, eu só posso ser salvo porque Deus me salvou, e acabou. Mas não é um processo tão simplista de eu virar e dizer: Deus me salvou e por isso salvo eu sou, eu não preciso fazer mais nada. Quando duas pessoas caminham juntos e são muito amigas, e elas quebram entre si a relação, e teve um que fez algo que machucou o outro, nós temos o ofensor e o ofendido. Na cabeça da gente, a gente pensa o seguinte: aquele que ofendeu
ou que foi ofendido, ele precisa perdoar. E se ele perdoar, o relacionamento se restaurou. É como se houvesse um casal e o marido trai a esposa, e a gente diz o seguinte: escuta, para que essa relação seja restaurada, porque você, marido, perdeu toda a confiança, todo o relacionamento, todo o vínculo com a sua mulher, com aquilo que você fez, e que para essa confiança seja restaurada, o único movimento é que essa mulher precisa perdoar. Se ela perdoar, o relacionamento é restaurado. Presta atenção, isso não existe. Isso não existe. O perdão tem que ser aplicado. E o perdão é uma decisão e é movimento. Aquele que foi ofendido, ele não tem que ficar esperando. Eu vou sentir perdoar. Eu vou sentir que chegou o movimento do perdão. Eu estou esperando que o movimento do perdão aconteça no meu... Aí eu odeio essa expressão. Eu vou liberar perdão. Não existe liberação de perdão. Sabe o que existe? Obediência em prol do perdão. O perdão já foi liberado em Cristo Jesus na cruz, ponto. Daqui para frente você só precisa obedecer. E o perdão é uma obediência. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E para obedecer, eu tenho ações. Eu vou lá pedir perdão. Eu vou lá buscar a pessoa. Eu vou ressarcir tudo o que eu fiz. Eu vou pagar a conta que estava pendente. Eu vou desdizer o que eu disse para outros e para a pessoa mesmo. Eu vou assumir que eu menti e eu vou agir em prol do perdão. Interessante é que entre nós e Deus existe um que foi ofendido e o outro que foi o ofensor. E o ofendido, ele caminhou em prol do perdão. Ele agiu em prol do perdão. Antes mesmo que ele dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Ele desceu dos céus e na cruz carregou todo o perdão, todo o pecado, o meu e seu, para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus movimentou o perdão. Jesus é a expressão do perdão. Jesus, ele vem em cima e diz: há uma conta a ser paga, eu pago essa conta. Portanto, Jesus faz todo o movimento daquele que é o ofendido com aquele que é o ofensor, para que a relação seja restaurada. A pergunta é: Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós? Sim. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores? Sim. Alguém ficou de fora desse perdão? Não. Todos foram perdoados? Todos foram perdoados. O relacionamento de todos com Jesus Cristo e com Deus foi restaurado? Não, ainda não, e não mesmo, porque de um lado o ofendido fez a parte dele, mas por outro lado o ofensor não fez a parte dele. O ofensor não promoveu a reparação. O ofensor não foi para junto daquele que ele havia ofendido e disse: eu preciso restaurar a nossa relação. Eu preciso tornar o Senhor o Deus da minha vida, porque até então eu era o Deus, e ter substituído o Senhor da minha vida, isso lhe ofende profundamente, a tal ponto que tudo o que é consequência disso, o Senhor pagou na cruz, pagando o preço do meu pecado. O Senhor pagou. Por um lado existe o ofensor, por outro lado existe o ofendido. É muita imaturidade jogar a responsabilidade toda para Deus da nossa salvação, dizendo que é dele a salvação, e é dele a salvação. É pela graça que nós somos salvos. Se ele não tivesse vindo ao nosso encontro, não haveria salvação. Entretanto, como ofensor, nós temos que fazer a nossa parte. Como ofensor, eu ainda não apliquei a salvação na minha vida, porque eu não reparei o que eu precisava reparar. E você diz: mas não tem como pagar o preço do meu pecado. Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado.
mas você tem como torná-lo o Deus da sua vida. E é isso a reparação numa relação com o próprio Deus. E o que o autor de Hebreus está dizendo é exatamente isso. Vocês foram libertos daquele período de escravidão. Viveram no deserto por causa do coração duro de vocês. Porque vocês endureceram o coração. Mas há uma esperança. Nós somos participantes de Cristo. Nós somos participantes de Cristo. Cristo se tornou a nossa prioridade. Ele se tornou o nosso Deus. A partir daí, tudo o que é na minha vida é consequência e fruto de Jesus Cristo na minha vida. Sabe qual é a melhor ilustração? Sabe quando você tem aqueles banquinhos de madeira que não tem encosto e você vai numa repartição pública e o banquinho está vazio, só que um sujeito muito grande, muito gordo, vai e senta naquele banco bem no meio. Ele ocupou quase todo o espaço. A partir daí, só se acomoda aqui naquele banco o que cabe ali, porque tudo se tornou dependente daquele sujeito sentado no meio do banco. A nossa vida com Jesus Cristo é exatamente assim. Ele senta no banco e a partir daí todo o restante da vida se torna dependente dele. A minha vida profissional, eu vou agir na sobra de Jesus Cristo na minha vida. A minha vida matrimonial, eu vou existir ou eu vou agir na sobra do que Jesus Cristo é na minha vida. A minha vida financeira, eu vou existir na sobra do que Jesus Cristo é da minha vida. Ninguém ocupa o lugar principal, o maior lugar, o centro das coisas, porque esse centro é ocupado por Jesus Cristo. Entenderam? Então é a partir daí. Agora a pergunta é: como é que nós podemos tornar Jesus Cristo cada vez mais o centro da nossa vida? Aquele que ocupa o espaço maior. E aí eu vou olhar para esse texto com você e juntos nós vamos pensar em alguns movimentos. O primeiro, fixem o pensamento em Jesus. O texto diz: portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3, capítulo 1. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Olha que coisa interessante. Ele não está falando isso para qualquer um. Ele não está chegando aí na praça pública e dizendo: escuta gente, vocês precisam fixar os pensamentos de vocês em Jesus. Ele tem um público específico, ele tem uma população destinada, ele tem um destinatário claro. Ele diz: santos irmãos. Santos irmãos são aqueles que de fato entenderam quem Jesus Cristo é, o movimento de Jesus Cristo, o movimento de amor e de perdão, de reconciliação, de restauração daquela vida a dois, nós e Jesus Cristo. Entendemos tudo isso, então eu passo a ser parte desta comunidade de irmãos. Mas não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade daqueles que são santos. Santos são aqueles separados para a própria comunidade. Então o povo separado e que vive como irmãos, fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. O texto que eu mais tenho recitado nessa igreja é de 1 Coríntios 13, que diz que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava, eu estruturava os meus pensamentos como menino. Agora que sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Significa que o pensamento é algo que a gente tem que transformar. O raciocínio, a estruturação de pensamento é algo que eu tenho que mudar na minha vida. E uma das coisas que eu tenho percebido é que nós continuamos sendo cristãos com a estruturação de pensamento, o raciocínio de gente criança.
de imaturos, que enxergam a vida profissional como um imaturo, que enxergam a vida relacional, o matrimônio, os filhos, como imaturos, que enxergam a vida em comunidade como imaturos, gente que ainda não cresceu, gente que continua com um pensamento infantil, eternamente criança. E eu preciso começar a estruturar o meu pensamento de forma diferente. Gosto muito do texto de 2 Coríntios 10:5, que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo, nós escravizamos o nosso pensamento, nós trazemos o nosso pensamento na coleira, junto. Ele não diz que é um pensamento solto, é um pensamento encolerado. Lembra a música do Supla, Encolerado? Acho que só eu e o Ricardo Alexandre lembramos dessa música. Encolerado, está ali do lado. Porque na maioria das vezes o que nós pensamos é que pensamento é involuntário. Eu pensei. Filipenses diz: tudo que for santo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for verdadeiro. E aí ele faz uma lista: que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Significa que pensamento é algo que eu controlo, e eu tenho que trazer esse controle à rédea curta, para que os meus pensamentos estejam fixados em Jesus Cristo, e eu possa trazer cativo todos eles, para torná-lo obediente a Deus, confrontando tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo. Sabe o que significa? Significa que eu preciso evitar determinadas coisas. Essas últimas semanas eu tenho conversado com alguns jovens que estão lutando contra a pureza, ou a favor da pureza, estão lutando contra a impureza. Jovens que têm tomado uma surra da pornografia. E uma das coisas que eu tenho dito para eles é o seguinte: não basta simplesmente deixar de acessar material pornográfico. Vocês vão precisar evitar coisas maiores do que isso. Sabe por quê? Porque vocês têm uma dificuldade na área. E a dificuldade na área, ela dá um start anterior ao acesso ao material pornográfico. E eu estava ilustrando dizendo: as músicas de hoje em dia são músicas com conteúdo pornográfico. E a gente tem escutado como se isso não fosse nada. As séries que a gente tem assistido de montão são séries que não têm conteúdo pornográfico, entretanto tem apelos pornográficos. E aquela pessoa que tem um pouco de predisposição à impureza sexual, basta uma frase, uma imagem, uma sugestão que ele se vê escravizado no pensamento. Portanto, a Bíblia diz que se sua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o e joga fora. O que você tem que fazer? Evitar até as séries mais simples, para que você não seja contaminado nessas coisas. Agora presta atenção. Isso é postura de gente grande, de quem entendeu que o raciocínio é diferente, a estruturação de pensamento é diferente. É gente que aceitou isso e vai dizer: sim, eu concordo, então eu vou pagar o preço. Porque aquele que não é mais, que aquele que continua sendo menino, é quando você tira um doce. Mas eu quero, esperneia, e diz, e reclama, e chora, e se acha injustiçado. Por quê? Porque pensa como menino. Mas aquele que pensa como gente grande vai dizer: isso é, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, isso é o que eu tenho que fazer para poder
me ver livre de determinados comportamentos, de atitudes e de ações. Eu evito. E dessa forma, eu trago cativo o meu pensamento. Eu trago cativo o meu pensamento. Segunda característica é que apeguem-se à confiança e à esperança. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O texto dos versículos 6 e 14, ele fala algumas vezes sobre a confiança e a esperança e confiança. Ele traz o contexto de que a gente muda a maneira de pensar, e a partir do momento que a gente muda a maneira de pensar, a nossa confiança e a esperança, algo para o presente e para o futuro, porque a confiança é aquilo que me assegura agora, a esperança é o que me movimenta para frente. Significa que hoje eu tenho confiança, porque eu tenho também a esperança. Eu me estabeleço nisso hoje, aqui e agora, na certeza do que daqui a pouco, lá para frente, eu também vou desfrutar de tudo isso. Então é uma confiança e uma esperança. Ele diz, você tem que se apegar nisso. Você tem que se apegar nisso. E o que é isso? Cristo é fiel. Cristo é fiel. Vocês passaram a ser participantes de Cristo. Por que é que eu vou mudar a minha forma de pensar? Por que é que eu vou agir de forma diferente? Por que é que eu vou estruturar o meu raciocínio ou o meu pensamento de forma diferente? Porque Cristo é a minha confiança e Cristo é a minha esperança. É nele que eu vou me alicerçar. É com ele que eu quero caminhar. E é por ele que eu vou me estruturar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que as circunstâncias promovam o contrário. Cristo continua sendo a minha confiança e a minha esperança. Agora presta atenção, gosto do Romanos 4, quando ele aponta para Abraão e diz, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que texto! Como eu gosto desse Abraão. O que o texto fala a respeito de Abraão? Fala da confiança e fala da esperança de Abraão. Na real, naquilo que Abraão enxergava de forma humana, ele não podia ter nem confiança, algo que se estabelecesse agora, nem mesmo esperança. Porque o texto diz que ele já estava com quase 100 anos de idade. E ele estando com 100 anos de idade, ele já tinha o corpo amortecido na carne. E o ventre de Sara também não ajudava. Você entendeu o que eu quis explicar? Senão eu posso ilustrar, pedir para que você converse com alguns homens que estão passando por esse mesmo momento aqui na igreja. Ele está dizendo que já não existia mais aquela força, vigor, já estava amortecido, já estava fraquinho, coitado. E Sara já não lhe inspirava tanto. Qual era a esperança e a confiança de Abraão? Nenhuma. Ele não tinha nem esperança, nem confiança. Entretanto, Deus havia dito que ele seria o pai de uma grande nação. Contra toda esperança, olha como começa o texto, contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança creu. Que afirmação lindíssima.
contra toda esperança. Eu não tenho esperança nenhuma, eu não consigo enxergar nada que me traga como um resultado positivo, não há nenhuma possibilidade do que eu estou ansiando, do que eu estou esperando acontecer. Entretanto, quem disse foi o próprio Deus, portanto eu posso ter hoje toda a confiança, caminhar de forma digna, de forma certa, de forma certeira. Caminho, por quê? Porque eu tenho a plena certeza de que lá no futuro tudo isso vai acontecer, porque eu sei quem está dizendo para mim. Eu sei quem está dizendo para mim. Por isso, a primeira característica que a gente tem que ter é que para mudar a maneira de pensar, o raciocínio, a gente tem que trazer uma confiança e uma esperança diferente. Uma confiança e uma esperança não naquilo que nós enxergamos, mas naquele que prometeu alguma coisa para as nossas vidas, aquele que pagou o preço da reconciliação. Portanto, eu vou me portar na minha empresa não mais como se a empresa ocupasse o lugar principal. Quem ocupa o lugar principal é o próprio Senhor, aquele que me dá confiança e esperança de agir e ser o que eu preciso ser dentro da minha empresa. Na minha família, eu vou agir e crer na confiança e na esperança, não do que eu vejo, mas naquilo do que Deus prometeu a respeito da gente, e é isso que eu vou fazer com a minha esposa e com meus filhos. Na minha igreja, no meu trabalho, é nessa ação que eu ajo. Eu tenho que agir na confiança e na esperança do que Deus está propondo para uma comunidade como essa. Nos meus relacionamentos, mesmo que eu não enxergue, eu vou agir na confiança e na esperança do que Deus está propondo, e eu vou estruturar o meu pensamento de forma diferente. Mesmo não enxergando, eu vou crer contra a esperança, eu vou esperar contra a esperança. Este é o movimento, esta é a ação. Esta é a atitude que a gente tem que ter. O terceiro movimento é que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O texto diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Assim como diz o Espírito Santo. E essa parte é importantíssima. A salvação, ela não é uma transformação de mente somente. A salvação não é aquilo que eu digo, eu agi assim, e agora eu ajo dessa forma, porque eu sigo o Rei Jesus Cristo. A salvação não é um adquirir novos valores e princípios, uma cartilha básica de boa conduta e moral, uma cartilha básica de como é que eu me porto em sociedade, um GPS para caminhar junto de uma qualidade de vida melhor. Salvação não é isso. A salvação é eu entender que existe um Salvador, e que a minha vida perdida precisa ser depositada novamente nas mãos dele. E a partir daí, Ele vai reger a minha vida de forma absoluta. E eu deixei de seguir a mim mesmo, porque agora o Espírito Santo dele habita dentro de mim, e eu vou seguir o que o Espírito Santo dele propõe, e eu vou torná-lo cada vez maior, e eu vou dar cada vez mais liberdade. É uma luta de mim mesmo com o Espírito que age e lidera. Não é uma postura de novas condutas, é uma postura de entrega, é uma postura de submissão, é uma postura de controle. O Espírito age em mim, Ele fala comigo, Ele me direciona, Ele me dá nova alegria, Ele me faz produzir coisas que eu não produzia antes. Era comum eu brigar, eu dividir, eu me irar, eu ter ciúmes, e agora não é mais comum, não porque eu adquiri uma cartilha nova, mas porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, e agora Ele age de forma diferente. Ele passa a frutificar, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho uma preocupação da gente começar a achar e terapeutizar demais, como se nós pudéssemos ter o controle de muitas das nossas emoções e ações. E na verdade, o que controla
a vida de uma pessoa? Ou é o seu egoísmo, ou o Espírito Santo de Deus? O que controla as emoções de uma pessoa? Ou é o seu egoísmo, a sua vaidade, ou o Espírito Santo de Deus? Não tem como você se controlar. E a ação do Espírito é diferente. A ação do Espírito é diferente. O texto de Romanos 14:7 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comer e beber. O reino de Deus não é coisas que eu faço, coisas que eu busco, coisas que suprem as minhas necessidades básicas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. É o que Deus faz no nosso meio, é o que Deus faz através de nós, é o que Deus faz em nós pela ação do Espírito Santo. Ainda ontem eu estava conversando num grupo de juízes e promotores, e nós estávamos falando sobre evangelismo, porque nós perdemos a capacidade de evangelizar. Antigamente todo mundo saía da igreja com os folhetinhos e ia para onde fosse, ia falar de Jesus Cristo e perguntava. Eu lembro meu irmão mais velho, ele sentava no ônibus e ele abria a Bíblia, e ele ia quase que colocando a Bíblia no colo do sujeito sentado do lado do ônibus dele, porque ele queria que aquele cara interagisse com ele, até que aquele sujeito virava para ele e falava: "Ô, você é crente? Você lê a Bíblia?" "Eu sou, você não?" Como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Aí o cara virava e ele falava: "Agora eu quero falar de Jesus Cristo", e entrava por isso. Eu lembro que quando eu era novo, eu fiz cursos de evangelização chamado evangelismo explosivo, e essa era a ideia mesmo, era um evangelismo que explodia lá fora. Eu ia lá fora e falava de Jesus Cristo. Eu lembro de participar de evangelismo em praças públicas, de ir lá e a gente levava um caixote, e em cima do caixote você levantava e você ficava pregando o evangelho. Eu lembro de uma época que eu estava no Chile, e eu estava trabalhando no Chile, morei no Chile por 3 meses, e eu estou sentado numa sexta-feira à noite, olhando a praça, e aí tinha um sujeito falando de Jesus Cristo ali, um outro sujeito falando de Jesus Cristo ali, um outro sujeito falando de Jesus Cristo ali, e a praça lotada de gente falando de Jesus Cristo. De repente na minha frente vem um sujeito e traz um púlpito, e na frente do púlpito tem uma caixa de som que ele liga numa bateria de carro, e eu digo: cara, mais um vai falar de Jesus Cristo. O sujeito pega um violão e encaixa no púlpito, e ele começa a tocar um violão onde o falante estava horrível. Se vocês reclamam desse som, eu queria que vocês estivessem no Chile nesse dia. Falante rachado, saiu uma tremedeira, uma série de outras coisas, e o sujeito começou a tocar, e ele tocava, e ele cantava, e de repente, na frente daquele sujeito, tinham umas centenas de pessoas ouvindo o que ele cantava e o que ele pregava. Naquele dia, eu lembro que eu virei para Deus e disse: Deus, eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu estou aqui no Chile querendo ganhar dinheiro, e o Senhor quer para mim uma outra coisa. E eu voltei para o Brasil para ser pastor, porque eu entendi que a gente não faz porque a gente quer, que nenhum movimento é nosso, mas tem que ser do Espírito, que nenhum movimento é algo humano, mas tem que ser algo espiritual. E naquela reunião de ontem, uma das promotoras dizia o seguinte: novinha, a minha pegada é falar de Jesus Cristo. Eu gosto, e eu ainda uso as 4 leis espirituais, e vou ensinar um negócio para vocês. Por mais preparado que a gente esteja, a gente sempre é utilizado pelo Espírito Santo de Deus. Teve uma vez que uma amiga minha queria conversar comigo, mas eu internalizei tudo o que eu iria falar para ela. Eu sabia todas as respostas, eu sentei com ela e eu dava uma deixa, mas ela
desconversava. Eu dava uma outra deixa, ela desconversava. Eu usei todas as minhas artimanhas para começar a falar de Jesus Cristo, e em todas ela desconversou, me deixou quebrada, até que eu virei e disse: Senhor, não pode ser por mim, tem que ser pelo Senhor, me ajuda aqui. De repente ela fez uma pergunta, ela falou: André, parecia que eu me ouvia falando algo que eu nunca tinha dito, algo que eu nunca tinha falado, algo que eu nunca tinha pensado. Eu comecei a dizer, a falar e a explicar coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer por nós, através de nós e em nós. Por isso a vida cristã não é uma vida humana, é uma vida sobrenatural. Não é uma vida vivida na própria força, é vivida no Espírito. É o Espírito que habita em nós, é Ele que vem e coloca o dedo na ferida das nossas vidas, dizendo: você precisa parar com essa mentira, você precisa largar a pornografia, você precisa parar com o adultério, você precisa parar com esse tipo de comportamento, porque não é um comportamento de quem vive o que eu vivo, de quem permite que eu habite no meio da vida dele. Por isso é que a Bíblia diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus, porque aquilo que Ele vem falando conosco, nós temos que ouvir. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo, ouça, porque é uma vida controlada pelo Espírito, não é carnal, não é mudança de comportamento, não é mudança de atitude, é mudança de senhorio. O Deus que habita em nós, vive em nós. Tem gente que, a Suzy está aqui, Suzy diz assim: André, eu gosto muito quando você termina o culto com a bênção pastoral, que o amor de Deus Pai, a gente gosta, amor é algo que a gente gosta. Eu nunca vi alguém que dissesse: eu gosto de ser odiado, nunca vi. Eu gosto de ser odiado. Já vi gente pedir assim, para que a gente odeie, mas nunca que eu gosto de ser odiado. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a graça eu quero. Agradeço até São Expedito, a graça alcançada. Então a graça vindo de Deus é maior ainda. A graça eu quero, que eu preciso da graça e nada mais me supre além da graça. A graça eu quero. Mas ele diz, a comunhão com o Espírito Santo, o Deus que habita em nós, o Deus que vai apontar os nossos erros, o Deus que vai mostrar o que nós precisamos falar, o Deus que vai trazer à tona o que precisa ser corrigido, mas o mesmo Deus que nos dá confiança e esperança de viver o que está sendo proposto por Deus, porque agora eu tenho uma maneira de pensar diferente. E o resultado final de tudo isso é: encorajem-se uns aos outros. Ao contrário, versos 13 e 14. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Sei que está calor, que vocês já estão dormindo, mas eu estou acabando. O texto diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Ele não disse que o encorajamento tem que ser somente para os domingos ou para os dias de pequenos grupos. Todos os dias eu tenho que promover encorajamento. Encorajamento em que sentido? Cara, fica firme, você vai ganhar aquela promoção no emprego. Cara, fica firme, porque você vai ganhar o seu carro novo. Cara, fica firme, porque você vai vencer esse câncer. Cara, fica firme, porque a sua esposa, ela vai mudar, ela vai ser bacana. Cara, fica firme, porque a sua sogra há de passar, nenhuma dura eternamente. Por mais que a gente não acredita nisso, fica firme, que ela há de morrer. Como se a gente encorajasse as pessoas nesse conceito, dizendo: escuta, o encorajamento é para que a pessoa fique firme no meio das lutas dela. Olha o que o texto diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É um encorajamento diário que eu tenho que promover para que o outro continue caminhando com Deus,
para que o outro, mesmo no meio de todo o diagnóstico terrível que ele recebeu, ele continue caminhando com a fé de que ele, mesmo que morra, ele vai para o céu e a eternidade ao lado de Deus. Aquele sujeito que está desempregado, que ele vai ter a completa certeza de que é Deus quem supre todas as necessidades dele, porque se preciso for, eu aperto o meu cinto para que eu possa ter o que suprir a necessidade dele. Portanto, meu amigo, fica firme, não esmoreça na sua fé, deixa que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida, trabalhe cada vez mais com aquilo que ele está dizendo, ser a tua confiança e a tua esperança, modifique a sua maneira de pensar. Você continua ainda arraizado, alicerçado no amor ao mundo e nas coisas que o mundo oferece, fica firme, meu irmão, porque você se torna cada dia mais parecido com Jesus Cristo, cada dia mais intenso na comunhão com o Espírito Santo, desfrutando da graça e do amor do nosso Pai. Fica firme, meu irmão, fica firme, vai em frente, em nenhum momento a proposta de outra coisa que não seja vencer o pecado, em nenhum momento não é uma outra proposta que não seja a de se tornar mais maduro. E gente, eu vou dizer uma coisa, o texto começa dizendo que tem que ter uma mudança de pensamento, uma estruturação de pensamento, um raciocínio de gente grande, porque ouvir alguém chegar para nós, dizendo, você não pode se sucumbir ao pecado, e ainda assim, entender que isso é um encorajamento para eu continuar na minha caminhada com Deus, é sinal de maturidade, é de estruturação de pensamento diferente. Eu cresci nisso, vale a pena seguir nisso. Por isso que o texto de Mateus, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz. Promover a paz no conceito cristão, o propósito de vida é promover uma unidade e reconciliação, é fazer com que cada vez mais a pessoa esteja numa unidade entre nós, e se essa unidade não acontece, que haja reconciliação, que a pessoa seja restaurada ao convívio da unidade, seja por uma questão de pecado, aonde eu passei a me desfigurar de forma contrária àquele corpo, àquela comunidade que segue a Jesus Cristo e que é cheia do Espírito Santo, portanto eu volto a integrar a esta comunidade, ou aqueles que não estão aceitando isso. E o que rola de pau na igreja, eu digo, continuam pensando como crianças, são eternamente infantis, não crescem, porque o projeto é unidade e reconciliação. Bem-aventurados são os pacificadores, os que promovem a paz. Por isso, ele não fala o que não deve, ele encara toda a situação à luz do Evangelho, ele procura sempre o como estabelecer a paz, e ele difunde a paz onde quer que seja ou esteja. Isto é ser pacificador. Não é que não tem guerras entre nós, não tem guerras do caramba, é mais do que não ter guerras, é tudo isso. Portanto, atenção, o texto de Hebreus diz, há risco de queda. Atenção, o piso é escorregadio. Tem uma amiga que caiu com um carro num buraco essa semana, teve que chamar seguro. Coitado do marido dessa amiga, eu tenho dó dele. Atenção, há risco de queda. Para a gente vencer isso tudo, fixem o pensamento em Jesus. Apeguem-se à confiança e esperança. Ouçam a voz do Espírito Santo e, por fim, encorajem-se uns aos outros. Essa é a marca daquele que entendeu quem Jesus Cristo é. De quem é maduro, de gente grande, de adulto espiritualmente. E termino com o texto de Hebreus 3, 5 a 6, diz: Moisés foi fiel
como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Cristo é fiel sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. O cristianismo é para gente grande. Jesus Cristo veio, não foi para dar um doce para uma criança, satisfazer os desejos infantis, imaturos, daquele bebezinho que quer leitinho. Jesus Cristo veio para nos tornar parecidos com eles, homens e mulheres maduras. A jornada é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque é uma luta contra nós mesmos, uma luta de salvação do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade. Não é fácil, não é fácil. Mas lembre-se sempre o seguinte: Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Fica firme, porque você está com Jesus Cristo, e segue na maturidade, a imagem e semelhança de Jesus Cristo.